Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 47. Bons estudos! Vocês não tinham outro lugar pra montar essa barraca, não é? Não, mãe, mas a gente parou perto do riacho justamente por causa da água, né? Claro, lógico. Onde os mosquitos mais gostam de ficar. Vocês acertaram em cheio. Me dá perto. Mãe, a gente usou todo tipo de inseticida que a gente tinha, mas não adiantou nada. Parecia que não fazia mais efeito. E eles continuavam picando, né? Ai, como coça isso. Para, não coça, porque pode infeccionar mais ainda, meu filho. O que acontece com esses insetos? Será que eles se acostumam com o inseticida? Ou existe uma outra explicação para esse fenômeno? É isso que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender que seres vivos da mesma espécie podem ter características individuais diferentes. Vai ver que essas características são genéticas e transmitidas dos pais para seus descendentes. E entenderá ainda como essas características influenciam no processo de seleção natural. Os inseticidas são substâncias que foram desenvolvidas para matar insetos. Elas matam o animal rapidamente, portanto, não há tempo para que o inseto crie qualquer tipo de resistência. O que acontece é que alguns desses insetos não são afetados pelo veneno. Por que será que isso acontece? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Os insetos que não morrem são resistentes aos inseticidas. Essa resistência é uma característica que os outros não têm. Ah, bom, são as chamadas características individuais. Para entender melhor o que são características individuais, vamos relembrar o que é espécie, coisa que você já aprendeu aqui no telecurso. Por exemplo, nós seres humanos somos da espécie Homo sapiens. Existem muitas características em comum entre todos os seres humanos do planeta. O desenvolvimento do cérebro, as enzimas produzidas ao longo do tubo digestivo, os hormônios responsáveis pelas características sexuais, as formas de obter e armazenar energia. Enfim, somos iguais em muitas características, mas também temos muitas diferenças, como os traços fisionômicos, a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo e as impressões digitais. E vocês não conseguiram dormir nem um pouco? E os mosquitos deixavam, mãe? Ai, o que vocês faziam? Ué, a gente ficava conversando, né? Loiro, moreno, alto, baixo, gordo, magro. Nós seres humanos somos todos da mesma espécie, né? É, que nem os cães, né? Cada um é de um jeito diferente, mas também são todos da mesma espécie. Se bem que se a gente for ver, eles têm muitas coisas em comum. É, e o jumento e o cavalo? São da mesma espécie? Ué, eu acho que são, né? Eles são tão parecidos. Não são, não. O jumento e o cavalo não são da mesma espécie? Não, essa é a questão. E você sabe por quê, mãe? Eu não. Os dois têm tantas semelhanças por fora e por dentro também que eu acho que isso é um assunto para um especialista. Como podemos saber se dois seres vivos pertencem à mesma espécie, se existem tantas diferenças individuais? Só há um jeito, verificando se do cruzamento entre eles resulta um descendente fértil. Um jumento e uma égua, por exemplo. Eles até conseguem cruzar e ter um filhote, mas o descendente que nasce é uma mula, que não é fértil. Portanto, eles não são da mesma espécie, porque quando se acasalam, não produzem descendentes férteis. Essas borboletas, com desenhos diferentes nas asas, são outro exemplo. Como não ficam férteis na mesma época do ano, não conseguem acasalar. Portanto, não são da mesma espécie. Já os cães, você pode cruzar as raças mais diferentes, que sempre dão filhotes férteis. Portanto, por mais diferentes que eles possam parecer, todos são da mesma espécie. Existem características diferentes determinadas pelo material genético do indivíduo, ou seja, nenhum ser vivo, mesmo sendo da mesma espécie, é exatamente igual ao outro. Voltamos ao nosso exemplo dos mosquitos. Alguns são resistentes ao inseticida, e isso é determinado geneticamente. Portanto, eles já nascem com essa característica. Seu Pedro nasceu, cresceu e passou toda a vida na Ilhabela.
famosa pela beleza de suas praias e pelos seus mosquitos também. Eu adoro isso aqui. Não tem praia mais bonita que isso aqui, ó. Pena que tenha tanto mosquito, né? Ó, tinha uma época que tinha tanto mosquito que aí eles resolveram fazer uma campanha para jogar inseticida em tudo quanto era água corrente que tinha aqui na ilha. Os mosquitos sumiam, a gente ficava quieto. Quando os mosquitos apareciam, a gente tacava inseticida. Aí os mosquitos sumiam, a gente ficava quieto. E aí ia. Aí um dia parece que a gente ficou livre dos mosquitos. De repente sumiu tudo quanto era mosquito. E a cidade ficou assim de turista. Aí os mosquitos voltaram com força total. E não teve inseticida que deu jeito. E até hoje ninguém sabe explicar o porquê. As autoridades de Ilhabela não contavam com um fenômeno que acontece na natureza, a seleção natural. Vamos ver o que aconteceu. Na cidade havia uma grande quantidade de mosquitos, todos da mesma espécie, mas com características individuais diferentes. O inseticida matou grande parte, mas alguns resistentes sobreviveram ao inseticida. Com as novas aplicações de venenos, os sensíveis continuavam morrendo e os resistentes se reproduzindo. O inseticida acabou selecionando os mosquitos resistentes a ele. O inseticida não fazia mais efeito. Esse é um exemplo do fenômeno chamado seleção natural. Partindo da variabilidade entre os indivíduos de uma espécie, as condições do meio ambiente agem e selecionam alguns dos indivíduos existentes. Nós já aprendemos aqui no telecurso que o tamanho de uma população é controlado por vários fatores: o parasitismo, a predação, a disponibilidade de alimento, os fatores climáticos, enfim, as condições do meio ambiente. Nem todos os indivíduos que nascem sobrevivem a elas. Terão sucesso os que tiverem características individuais que lhes permitam superar as resistências do ambiente. Vão sobreviver, por exemplo, os que tiverem maior resistência a parasitas, ou ainda, maior habilidade para fugir e se esconder de seus predadores. Quando isso acontece, a gente diz que os indivíduos estão adaptados ao meio ambiente em que vivem, ou seja, que eles têm características individuais que permitem com que eles sobrevivam e se reproduzam no ambiente em que vivem. Bom, mãe, no final, é tudo uma questão de estar ou não estar adaptado, entendeu? Olha, imagina a seguinte situação. Uma mesma espécie de gafanhotos, mas existem duas variedades, uma verde e uma cinza. Lá vem você com esses problemas que você aprende na escola, viu? Mãe, é só raciocinar um pouco, olha. Uma mesma espécie de gafanhoto. Alguns são verdes e alguns são cinza. Eu vou soltar todos esses gafanhotos numa plantação verdinha. O que vai acontecer? Eles voam. Eu sei, né, mãe? Mas acontece que os verdes vão voar e vão pousar sem que sejam percebidos pelos seus predadores naturais. Por quê? Porque eles têm mais ou menos a mesma cor do ambiente e conseguem passar despercebidos. Entendi. E os de cor cinza vão se destacar na plantação. Exatamente. Eles vão ficar mais visíveis, portanto mais fácil de serem perseguidos e comidos pelos seus inimigos. Então os verdes estão mais adaptados ao ambiente, apesar de serem da mesma espécie dos cinzas. Um episódio muito parecido com esse foi registrado na Inglaterra no século XIX. Existiam mariposas claras e escuras. As claras tinham mais facilidade de se camuflar no ambiente e assim escapavam dos predadores, enquanto que as escuras eram mais facilmente capturadas. Nessa época, havia mais mariposas claras que escuras. Com a Revolução Industrial, a quantidade de fuligem emitida pelas indústrias mudou o ambiente. As paredes, os troncos das árvores ficaram mais escuros, passando a favorecer as mariposas escuras. As mariposas claras é que passaram a ficar mais visíveis e fáceis de serem capturadas. A população de mariposas mudou, passando a ter maior quantidade de variedade escura. Esse é um exemplo clássico que mostra como o ambiente acaba influenciando as características de uma população através da seleção natural. Agora, vamos à nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como identificar indivíduos da mesma espécie. Aprendeu também que, mesmo dentro da mesma espécie, encontramos indivíduos com características próprias. Essas características podem ser favoráveis ao ser vivo
possibilitando sua adaptação. Você viu, portanto, como acontece o processo de seleção natural. Quer dizer, então, que os inseticidas só funcionam até certo ponto, porque muito inseticida vai acabar matando os insetos sem resistência, deixando somente os resistentes se reproduzirem. Gostei de saber disso, sabia? De hoje em diante, quando aparecerem insetos aqui em casa, eu vou procurar outros meios de me livrar deles e sem sair por aí espalhando inseticida. Afinal de contas, não me interessa nem um pouco fazer uma seleção natural aqui em casa, né? Senão a gente vai acabar criando uma espécie de super insetos, né? Interessante, não? Mas ainda temos muitas outras coisas para aprender no nosso telecurso de biologia. Até a próxima teleaula. Tchau!